Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, com todo o respeito pelos autores deste projeto de lei, confessar que quando o acabei de ler, fiquei com a sensação que me tinha enganado e que tinha acabado de ler o anteprojeto e não o projeto. E digo isto porque, e mais uma vez repito, com todo o respeito pelos autores deste projeto, ele é muito primitivo, muito superficial, alimenta demasiados equívocos e contradições, é, do meu ponto de vista, redutor e facilitista, o que é muito contrastante com a complexidade dos problemas que ele pretende tratar. Eu direi mesmo que, na sua aparência, este projeto de lei, que é sobre a informação clínica, sobre o processo clínico, sobre as declarações antecipadas de vontade e sobre o consentimento informado, portanto, um projeto de lei que tem por objeto estes 4 temas e problemas, é, na realidade, na aparência sobre isto tudo, mas na realidade é rigorosamente sobre nada. Do meu ponto de vista, a sua aprovação não resolveria qualquer problema daqueles com que hoje nos confrontamos. E, pelo contrário, acho que, pela colisão evidente com a legislação atual sobre muitos destes problemas, eu creio que este projeto de lei, a ser aprovado, se transformaria num motivo de maior confusão na resolução prática dos problemas com que os serviços de saúde se confrontam hoje. Além do mais, creio que o projeto tem também áreas e soluções que são redundantes e, em outros casos e em sentido contrário, soluções que são um recuo relativamente ao que já hoje está legislado ou é praticado nos nossos serviços de saúde. O que julgo que é mais evidente neste projeto de lei do Partido Socialista é que o projeto de lei procura fugir, procura evitar, não tratar e não encarar de frente aquilo que é hoje um problema da nossa sociedade, não me refiro apenas, naturalmente, à sociedade portuguesa, mas é sobre essa, fundamentalmente, que estamos a fazer hoje este debate e esta reflexão. E estou-me a referir a como é que a legislação pode proteger e defender a humanização na prestação de cuidados e a dignidade da pessoa humana num momento das nossas vidas em que ela é mais posta em causa. E esse é, como todos sabemos, os momentos em que adoecemos e o momento em que nos aproximamos e convivemos mais de perto com a morte. O que este projeto de lei tem por principal objetivo é afastar a sociedade portuguesa desse debate que é crucial e inadiável. Mas estou igualmente certo que, mesmo que venha a ser aprovado, a sociedade portuguesa não deixará em devido tempo de fazer esse debate. É flagrantemente chocante que um projeto de lei que visa os objetos que enunciei no início da minha intervenção não tenha uma palavra para 3 assuntos capitais. Primeiro, não há uma palavra condenando a má prática médica de obstinação terapêutica que massacra e que cria acrescentado sofrimento e inútil sofrimento aos doentes. Nem uma palavra. Não há uma palavra sobre a consagração e o reconhecimento do direito dos cidadãos portugueses, e em particular dos doentes, naturalmente dos doentes, sobretudo dos doentes terminais, a ter ao seu dispor cuidados continuados e a necessidade do nosso país existir efetivamente uma rede de cuidados paliativos. E não diz, naturalmente, uma única palavra sobre as condições, a definição e as condições em que devia e poderia ocorrer a chamada morte assistida. Do meu ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, falar em declarações antecipadas de vontade, sem condenar a obstinação terapêutica, sem
garantir, assegurar, permitir o regime de morte assistida. E sem reconhecer o direito e a necessidade de uma rede de cuidados paliativos, falar de declarações antecipadas de vontade neste contexto, perante este vazio, julgo que é, digamos, usar o nome dos direitos, o nome dos doentes, das pessoas e dos seus direitos para os iludir, distrair e ir enganando. Aproximando-me do fim, gostaria ainda de dizer que este projeto de lei tem soluções equívocas. Por exemplo, a declaração antecipada de vontade será cumprida se a vontade de quem a escreve, de quem a subscreve, for igual à do médico. Mas mesmo nesse momento, se ela existir como manifestação igual, é garantida. Se não for, o médico pode impor a sua vontade. E, por outro lado, é estranho que se diga que a declaração antecipada de vontade implica uma consciência, um conhecimento aprofundado do doente sobre a sua doença, quando toda a lógica do projeto de lei e toda a lógica desta discussão, das declarações antecipadas de vontade, só tem sentido se ela for subscrita e registada como no momento em que uma pessoa naturalmente não está doente. Isto é, de facto, uma atrapalhada. E do meu ponto de vista, gostaria também de dizer que não me parece aceitável que se exija o consentimento informado para tudo, porque se for para tudo, ele nunca será exigido para nada. E é essa, aliás, a prática e a cultura que é preciso corrigir. Como também me parece que não se pode facilitar ao ponto de dizer que o consentimento informado pode ser transmitido sobre qualquer forma, não exigindo um mínimo, um registro sequer escrito e permitindo até que esta prática seja cada vez mais facilitada erradamente no nosso país. Terminando, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de concluir para dizer o seguinte. Este projeto, permitam-me os senhores deputados do Partido Socialista, não é para levar a sério e, infelizmente, porque ele é sobre matérias demasiado sérias. O Bloco de Esquerda, por isto ser um assunto demasiado sério, empenhar-se-á seriamente para que alguma vez este projeto de lei possa vir a dar um contributo sério para a dignificação do ser humano, da sua vida, dos seus direitos, particularmente quando ele está doente ou quando a morte se aproxima. Muito obrigado.